Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Aqui Entrevista, hoje com a vereadora Dulce Rita. A Dulce é mãe de 3 filhos, natural de Campos do Jordão, formada em economia. Foi a parlamentar mais votada na história de São José dos Campos, por 2 vezes, e do Vale do Paraíba, e está em seu 6º mandato. Ela já foi subprefeita do distrito de Eugênio de Mello, aqui em São José dos Campos, e hoje é uma ativista na causa das pessoas com um transtorno do espectro autista. Bem-vinda, Dulce, é um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, eu que tenho que agradecer. Mais uma vez ter a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho, né, dos problemas da carreira, dos problemas, das soluções e passar um pouco de otimismo para a população, porque eu acho que está precisando de muito, né? Dulce, você é amada pela população de São José, né? Os seus números em todas as eleições são reflexo disso. E eu queria saber se você já parou para pensar o que te leva a ter esse apelo tão forte com as pessoas e as pessoas confiarem tanto em você. Eu acho que é a história, né? É a história da minha vida. Eu tenho muito do DNA dos meus pais, que sempre também se dedicaram muito às pessoas. Já tem um histórico todinho lá de Campos do Jordão, da Santa Casa, que eles criaram lá. Então já tem um monte de vários fatores, digamos assim. E a gente, ao longo da carreira, a gente tem que procurar ser o mais honesto possível com as pessoas. Falar o que dá, o que dá, o que não dá, o que não dá, não criar muita ilusão. E principalmente mostrar o caminho para as pessoas, para onde que elas podem ir, para não ficar dependendo de político, para elas conhecerem seus direitos e se libertarem, né? Porque tudo que é conhecimento é libertador. Eu acho que esse é o meu foco. Dulce, e a gente, né, que é aqui de São José, a gente não consegue imaginar a política sem a Dulce Rita, né? Imagina, não sou eterna não, menina, para com isso. Mas você sabe Conversa, o que te levou a entrar na política? O que te motivou, né, a entrar na política e te fazer escolher essa missão? Na verdade, não teve o que me motivou, muito pelo contrário, eu não queria ser político de jeito nenhum. E depois que eu fui subprefeita de Eugênio de Mello, por circunstâncias de partido, eu fui meio que, vou falar obrigada, né, mas meio que... entrei, acabei tendo que entrar. Isso, mas no começo o foco não era política, não. Porque por experiências também do meu pai, eu já sabia que política era um caminho. Dependendo como você foca em fazer uma política, não é de louros, não, é de muito espinhos mesmo. Então já tinha a história do meu pai, por conta do que tinha acontecido com ele já, que era uma pessoa muito focada, muito honesta, muito competente, ele e minha mãe. E acabou sendo cassado em 64 principalmente por inveja, olho gordo, sei lá o que mais, para tirar ele do caminho que estava incomodando algumas pessoas lá em Campos do Jordão. Mas acabei entrando, o foco no fim acabei entrando. Acabei sendo convencida a entrar. E você se arrepende de ter entrado na Não, política? depois que você é mordida pela mosca azul, você vai que vai, né? Mas eu acho que a gente, ao longo da minha carreira, eu tive muitas conquistas, consegui ajudar muita gente, graças a Deus, e consegui ajudar a vida das pessoas, a vida da comunidade, mudar alguns conceitos, que é muito importante, não é só você fazer as coisas no modo contínuo, a gente tem que mudar os conceitos de que a gente pode ser político com outras propostas mais positivas, dependendo como você acha, né? Do que pode ser e o que não pode. Então eu acho que isso tudo valeu a pena.
Dulce, quando um dos seus trabalhos mais marcantes, assim, na história, na história da Câmara, na sua história na Câmara, é a questão dos autistas. Como que você entrou nessa luta e por que você apoia essa bandeira? Essa história dos autistas começou no meu gabinete com uma mãe que foi me procurar. Depois foram aparecendo mais mães, que elas realmente estavam com muita preocupação com seus filhos, que eles estavam crescendo. Alguns já em fase adulta e outros crianças que estavam crianças por falta de apoio, de fazer exame, de ter uma escola melhor adaptada para receber essas crianças, para cuidar dessas crianças, para desenvolver essas crianças, que eu acho que tem que ter o foco no desenvolvimento. Não é só botar dentro de uma sala de aula e botar um cuidador do lado e falar que está tudo resolvido. Não é. Tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mundo inteiro, tem que estar pesquisando, tem que estar se aprimorando, tem que estar buscando, que isso aí é um problema que eu estou achando que é mundial. No Brasil está uma coisa assim meia... Um número, um índice muito grande, né? Parece que é de 1 para cada 36 nascimentos. Ponha isso. O número é bem alto, né? É isso aqui agora, fora os que já ficaram para trás sem diagnósticos. Então eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, que eu acho que pode ser até uma outra epidemia que nós tenhamos que enfrentar. Então tem que pesquisar mesmo, tem que procurar os recursos científicos, técnicos, tudo, para ajudar essas crianças, pelo menos a ter autonomia. E foi a partir desse grupo de mães que nós começamos a ir para as outras cidades, que a gente sabia que tinha um centro de treinamento já, então nós fomos para Santos, para São Bernardo, para Mogi das Cruzes, com eles para saber como que eles eram tratados, essas crianças eram tratadas nessas cidades. Então nós vimos que tinha muitas possibilidades, que nós estávamos muito aquém, como ainda estamos. Avançamos um pouquinho, mas temos muito que avançar ainda. Eu acho que agora vai ter esse salto de qualidade com Gaia, porque a Sara é uma pessoa que eu já conheço faz tempo, é se dedicada à causa, ela tem um filho autista também, então ela é uma pesquisadora. Então ela arregaçou as mangas, você viu aquele prédio lá, em pouco tempo conseguiu apoio, conseguiu investimento, tá conseguindo mobiliar. E eu acho que ela aqui em São José, esse Gaia, que é uma iniciativa privada que vai prestar serviço para a prefeitura agora, mas foi tudo luta de uma grande mulher chamada Sara. E ela demorou muito tempo para ela conseguir isso, não foi do dia para a noite. Mas depois que ela conseguiu a liberação do prédio, da parte burocrática, ela conseguiu os investimentos, os apoiadores, né? E tá uma obra aí que está me dando muita esperança. E eu espero que a prefeitura abra os convênios, todas as possibilidades, não é para começar agora com 150, enquanto você tem aí uma fila de 2.000 crianças da faixa de 0 a 6 anos. Isso sem contar com os adultos, porque os adultos que é o maior problema que já está instalado, que eu acho que tem pouco desenvolvimento futuro, mas tem que se fazer, e que é o grande pesadelo dessas mães, que essas crianças, que essas pessoas também têm que entrar num centro especializado para ser tratada. E eu acho que é isso. E tudo começou com uma mãe. Tudo começou com uma mãe. Eu, por exemplo, antes não parecia... Eu nunca tinha visto falar no tal do autismo, né? Depois que eu comecei a andar com essas pessoas, que eu fui me inteirando do assunto, fui aprendendo com elas. E muitas vezes eu já tinha até cuidado de pessoas com autismo ao longo da minha carreira e nem sabia o que era o autismo. E um dos casos mais emblemáticos que eu lembro foi de um menino que ele ficou adulto, ele tinha um autismo severo, eu já tinha quebrado a casa inteira, o pai e o irmão mais velho deles já tinham saído da casa e ficou por falta de não ter mais condições de que eles tinham que trabalhar, o menino tinha que estudar e não conseguia morar com esse menino
dentro da casa. Aí abandonaram, a mãe ficou sozinha com esse menino. E muitas vezes ela pediu socorro para mim, ele quebrava tudo. Uma vez ele quebrou um vidro na casa, teve um corte de acho que uns 40 pontos. Eu acompanhei que eu estava próximo e acabou de sair do hospital, estava arrancando os pontos com dente. Lá eu não sabia, mas era autismo que poderia. Se já tivesse tido um começo com assistência, poderia não ter chegado a esse nível. No fim ele morreu com um problema respiratório, porque não punha roupa, foi no inverno que ele acabou indo. Então é isso, e o problema maior é esse diagnóstico precoce, né? Que as pessoas, quanto mais cedo tiver esse diagnóstico, mais cedo elas conseguem se desenvolver, né? Com certeza. Ter grandes avanços. Uma coisa que eu ia comentar é o seguinte, o seu mandato é uma extensão do seu trabalho de uma vida inteira, né, como servidora, né? Me parece que isso que você faz agora como vereadora é uma coisa ainda mais consolidada do que você já fazia lá atrás. E o seu mandato ele é muito pautado nisso, né? Nessa questão de estar próximo das instituições, de estar próximo das pessoas. E isso é um reflexo do que você via com seu pai? Ou isso é uma história com que você construiu lá em Eugênio de Mello? Aí eu acho que isso é uma construção de tudo, né? Tem uma partinha que é minha, tem outras partes que são os exemplos de outras pessoas. Tem uma parte que é essa convivência com as pessoas, porque se você não pautar o seu mandato em prol das pessoas, se for pautar o mandato em prol das suas vaidades pessoal, pelas suas vaidades, eu acho que não tem muito sentido, né? Então, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Dulce, Você está focando muito nessa história, gente, para com isso. Dulce, um ponto importante é o seguinte, você falou de prefeitura, né? A gente sabe que recentemente a Câmara pediu informações sobre casos de dengue e o município negou. Na verdade, quem pediu essas informações foi você, né? Foi o seu gabinete. E aí, o que você acha? Por qual motivo eles negaram essas informações? Eu acho que é por causa de ter o conceito de uma política menor, uma prática de uma política menor. Porque a hora que eu pedi isso foi por conta de estar acompanhando, de estar sempre na rua conversando com as pessoas e estou com dengue, alguém tem com dengue, teve gente com dengue. Eu falei, preciso saber como tá esses números na cidade. Eu sou uma vereadora, eu tenho o direito que eu tenho de informação. E no fim acabaram negando, porque eu não estou fazendo mais parte da bancada. Achei uma bobeira, uma ignorância, para não dizer bobeira, vamos ser boazinha hoje. Hoje estou leve. Achei uma bobeira, que é uma coisa muito importante, um número muito importante, não só para mim, como para a população inteira. E que se está grave aqui, nós temos que alertar a população para que entre na campanha de que não pode deixar a aguinha, não sei o que, não sei o que. Tudo é... Meu intuito foi dos melhores dos meus intuitos aí para saber dessa. Daí não, como também pedi para saber quanto que a prefeitura já deu de multa para essa empresa de coleta de lixo, que está um caos na cidade, né? Também queria saber o que já foi que a prefeitura já deu de multa, já penalizou, já deu de advertência. Porque nós estamos vendo um problema aqui de coleta de lixo. No centro da cidade, você não sei onde você mora, mas no centro da cidade você acha que você pode ver que está equacionado. Lá no Jardim Paulista nem tanto, que eu estou passando e percebendo isso. Quando tem um problema, você fica sempre, né? De olho. Então, mas lá na periferia está uma coisa completa, tá problema, está muito sério. Aí eu perguntei, fiz um requerimento para saber de informações, né? Quais as penalidades que essa empresa aí que não está dando conta do recado foi punida e também não passou. Problema do transporte coletivo. Estamos sabendo aí que o transporte está sobrecarregado, que agora resolveram tirar
a linha verde para botar na linha convencional, mas também não está atingindo seus objetivos, porque ela continua ociosa e a outra linha convencional continua sobrecarregada, dando muito prejuízo para a população. Tem gente que está perdendo emprego, está perdendo o horário de serviço, está perdendo escola, está perdendo consulta médica, porque não consegue entrar dentro do ônibus superlotado, ônibus que quebra toda hora, ônibus sujo, ônibus sem elevador para carregar cadeirante. Então, nós estamos vendo tudo isso, a população está vendo, você vai lá e pergunta para a prefeitura quais as penalidades que foram dadas para as empresas de transporte coletivos perante todo esse caos, porque também não tem fiscalização. Também barraram meu requerimento. Eu fico assim, estarrecida, porque é umas coisas que nós temos que saber, que a população, é até uma maneira da prefeitura falar, não, empresa de lixo, coletora de lixo, nós, como poder público, como responsável pelo contrato, já fizemos tais medidas para penalizar a empresa. Eu, como poder público, já fiz tal, para penalizar, põe fiscal, para penalizar a empresa de hoje. Aí, a hora que barra tudo, eu falei, ué, mas barrar por quê? Se você está fazendo a coisa certa, você não tem nem que se preocupar, é só mostrar os números, e é um espaço que tem-se, né, para falar, olha, está acontecendo tudo isso, mas a prefeitura está fazendo sua parte. A hora que barra tudo, eu falei, acho que a prefeitura não está fazendo muito bem essa parte, não, porque se estivesse fazendo, não tinha necessidade de estar escondendo esses dados para a população e para os vereadores. Dulce, falando em prefeitura, você acha que houve uma mudança no governo depois que o Felício saiu, ou é uma continuidade, assim, em relação a entregas de serviços públicos? Eu acho que teve a entrega de serviços públicos. Nós já temos uma história em São José, de que vem de longa data, notadamente a partir de Emanuel, com relação à escola, saúde, um monte de serviço público que estava muito bem equacionado tudo. Depois que chegou o Felício, ele mudou as prioridades, né? Eu acho que os focos prioritários dele é que mudaram. Então passaram alguns focos assim que eu acho que foi mais a nível pessoal do que a nível de população, que, por exemplo, essa ponte estaiada aí, que é uma marca que fica uma marca personalística, mas sem muito Entrega. Não, sem muito motivo, né? Meio sem uso, sem muito uso pela população. Mas com essa linha verde começou, teve vários aditamentos, e vai aditamento para cá, aditamento de tempo, aditamento de equilíbrio financeiro. Entregaram a primeira parte antes da eleição, final de setembro. Aí começou a rodar vazia, rodou vazia por muito tempo. Ultimamente é que ela está tendo aí algum passageiro que vem da linha convencional. Mas tivemos que conversar muito sobre isso na Câmara, tivemos que denunciar muito para que a prefeitura tomasse alguma atitude dessas linhas ociosas, desses carros ociosos na cidade. Agora, não precisa concordar necessariamente com a oposição, mas pode ouvir a oposição, porque a oposição não é tudo que fala, é no ranço, é na raiva, não. A oposição, a hora que ela fala, tem muitos motivos, porque ela está observando. E também não está levantando um falso testemunho, como diz o outro aí. Então, que se eu acho que prestasse atenção mais, eu acho que seria muito melhor para a cidade, para os seus cidadãos. É o caso, por exemplo, da dengue, do ônibus. Então, são coisas aí que estamos dando as dicas que está ruim, estamos dando as direções, mas não quer ouvir, prefere calar a boca, mandar a gente calar a boca. No fim, a gente acaba falando do mesmo jeito, todo mundo fica sabendo do mesmo jeito. Porque a imprensa agora é um papel muito fundamental, e os meios de comunicação, a
A internet é muito rápida, tudo. Você nem chegou em casa, o pessoal já sabe quem votou contra, quem votou a favor. Já tá dando bambu em quem merece, entendeu? Então o negócio é jogar mais na transparência que fica mais fácil para todo mundo, né? Dulce, você é do PSDB, né? 2 vezes aí a mais votada do partido. E, né, falando aí de Felício, falando de Anderson, e falando de Emanuel e de Cury, que vocês acharam com a saída do Felício e do Anderson do partido? Como é que ficou isso para quem é do PSDB como você? Foi um gesto legal, né? Legal, eles poderiam ter saíram, mas eu acho assim que poderia ter feito as coisas melhores, né? E eu acho assim que principalmente foi meio impactante, porque eu quero sair, eu vou sair, você saia. Mas à medida que você tem uma série de responsabilidade, que você tem um processo histórico da sua carreira política, então a coisa não é tão fácil. Aí você tem que ponderar mais coisas, né? Tem que ponderar da onde eu vim, o que eu fiz, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar para trás. Eu acho que teve um gesto muito personalístico sobre isso. Mas o PSDB resiste bem, porque tem uma história muito bonita, tem uma árvore muito frondosa, tem muitos frutos. O PSDB aqui em São José, principalmente, foi feito de muitas conquistas e muito respeito com o povo. Não só com o povo, como também com dinheiro público. Não teve obras faraônicas, não teve dinheiro jogado sem muito critério, que Manuel e Cury sempre foram umas pessoas técnicas e sempre antes de fazer qualquer coisa ia ver o que é custo-benefício. Então tem uma história muito bonita de PSDB em São José que eu acho que não é com a saída deles que vai denigrir o partido ou diminuir o nosso partido. Porque todo mundo que a gente encontra na rua continua perguntando: e aí, como que tá Emanuel, como tá Eduardo? Então eu acho assim que a história foi muito boa, foi bonita, foi boa para a sociedade. E o cidadão não está esquecendo disso, não. Dulce, falando em eleição, né, falando em candidatos, enfim, muito se fala sobre o seu futuro nas eleições do ano que vem, né? A Dulce vai ser candidata a vereadora de novo, a Dulce vai ser vice, a Dulce vai ser prefeita, a Dulce não vai ser nada. E aí, Dulce, quais são os seus planos para o ano que vem? Por enquanto é cumprir meu mandato, que tá muito serviço, ainda mais sendo oposição, parece que chove de serviço. E vamos ver qual que vai ficar até lá, né? Porque não adianta antecipar nada, não adianta premeditar o breque, porque as coisas, o que é hoje já pode não ser mais nada no amanhã. Então acho que tem que ter muita calma e o negócio é trabalhar. Meu mandato foi feito para trabalhar, é isso que eu quero fazer, trabalhar. Com certeza. E o futuro aí, Deus provê, Deus proverá. Dulce, e assim, o ano passado, né, nas eleições, você foi candidata a deputada. Embora você tenha tido uma boa votação, não foi o suficiente. O que você acha que faltou para você ser eleita? O que você achou desse movimento feito na eleição do ano passado? Eu acho que faltou mais experiência minha mesmo. Faltou tempo, faltou experiência. Eu acho que eu cheguei um pouco atrasada no processo, eu não consegui fazer umas amarras lá fora. Ainda tentei fazer umas amarras em outras cidades, mas todo mundo já estava conversado com todo mundo. Aí eu cheguei meio tarde. Mas também faltou, se for falar a verdade, faltou experiência, faltou um monte de coisa. Faltou voto, principalmente. Dulce, Mas foi bom minha votação. Não achei excelente, que excelente mesmo é ser votado e ganhar, né? Mas valeu. o que é mais fácil para você, ser situação ou ser oposição? O que te brilha os olhos mais? Você atuar em qual posição, assim, como vereadora? O que brilha nos meus olhos mesmo é lutar pelas coisas que eu acredito. Pode ser ter que ter essas coisas que eu acredito, pode ter na situação ou na oposição, mas a gente tem que estar acreditando no que faz. Então isso que eu acredito, porque você sempre tem um juízo a respeito das coisas.
E quando esse juiz a respeito das coisas já não estão. O seu parecer, a sua experiência está contando mais, então está na hora de você ir embora mesmo, pegar seu chapéu e ir embora para outra morada. Porque a gente é bom para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir vai entrar para um ouvido, vai sair para o outro, vai ser uma relação desrespeitosa. Isso, nada disso vale a pena, porque eu acho que a política é olho no olho, né? E principalmente é o respeito por onde você estiver. Eu acho que por isso que eu achei que embora ter passado pela oposição, eu nunca vou fazer uma oposição de graça. O que for bom para a cidade, vou continuar votando nos projetos da prefeitura, e o que for ruim, vou continuar votando contra, como sempre fiz. Minhas brigas também, minhas discussões, minhas diferenças, é que a gente tem que ser respeitado o que você pensa, o que você acha, porque não é tudo que você pode estar sendo no goela abaixo, né? Afinal de contas, tem um pessoal aí que tem muita experiência que também estão com a gente lá na oposição. Todo esse tempo, né, todos esses mandatos, tem alguma história ou alguma coisa que você tenha feito que, tipo, bate forte aí no seu coração e que você acha que, tipo, valeu a pena, assim, ser vereadora? Tem alguma conquista que você ajudou a fazer? Algo que marcou realmente a sua história na política? Olha, isso aí tem umas obras, né, que são emblemáticas, mas tem os casos de pessoas, né, que também são emblemáticas, aí que bate forte. Tem tanta coisa que bate forte isso aí. Quais obras? O meu, acho que foi uma obra linda, maravilhosa, que foi exemplo de político responsável, foi aquela obra lá no Galo Branco, de galeria, que foi feita em 96, 97, foi uma obra de 8 milhões para jogar debaixo da terra, para resolver um problema de uma enchente, que era impactante pro orçamento da época, porque quando o Emanuel pegou a prefeitura, o dinheiro não tinha. Não, a prefeitura tinha uma série de problemas, né, que ele tinha deixado, que outra gestão tinha deixado. Então, para assumir essa obra foi uma obra assim que eu acho que mostrou bem para que o Emanuel tinha vindo para a política, para fazer um governo sério. E fez. E porque é uma galeria que passa embaixo do viaduto e embaixo de uma estrada velha. Muito cara mesmo a obra. E é uma obra que depois que acabou, ninguém sabe mais do que era, né? Porque era galeria de águas pluviais. E eu acho que isso aí foi uma coisa assim que me marcou. A seriedade, né? A seriedade, que é muito importante, porque você vê ainda nesse verão que nós passamos aí, nós tivemos tantos casos de enchente que poderiam ter sido resolvidos, mas que infelizmente não foram resolvidos porque não dá voto, né? Porque você já ouviu, você está sentado aqui, e essas obras que depois que tampa, que não dá voto, que fica esquecido, são para poucos e bons gestores, né? E eu acho que eu tive o grande prazer de conhecer isso do Emanuel, que eu acho que foi uma das obras mais caras de galeria em São José dos Campos. E depois você vê que passou, esse verão foi um divisor de águas aí por tantas obras, por tantas enchentes que nós tivemos. Coisas que já poderiam ter sido resolvidas porque essa enchente já existia, né? E não foi resolvido porque não teve apelo político, não teve apelo popular, entendeu? Isso daí foi uma delas. E outras coisas que eu acho lindo, as escolas, né? Dulce, hoje o seu trabalho na Câmara, né, é muito focado em estar com o gabinete aberto, recebendo todas as pessoas, né? Estando muito próxima realmente da população. Hoje, o que você acha que é a maior crítica das pessoas com relação à atual gestão? É transporte público, saúde. Educação tá equacionado. É transporte público e saúde, sem dúvida. E qual que é o ponto forte, assim, do governo, né? O que você acha que é um acerto deles hoje, nessa gestão?
acho que ele deu um avanço foi na educação. Com essa municipalização, sendo justo, com essa municipalização de 17 escolas, não tenho acompanhado de perto o que foi feito com os prédios, se for mas eu acho que foi bom para a população, porque é bom as escolas, o problema está mais perto do município. Logicamente que vai receber dinheiro por isso, então tem que fazer uma boa gestão nessas escolas. Mas também não basta só cuidar do prédio e falar que está tudo bem, né? Tem que cuidar dos professores também, né? Que os professores nesses imbróglios que teve aqui de piso salarial, tudo, o professor ganhou de um lado, perdeu outro, fizeram uns cálculos aí de contábeis que os professores mesmo não avançaram salarialmente. E os professores precisam trabalhar com muita segurança, né, com medo. Eu noto que os professores têm muito medo, tem até medo de conversar comigo, né? Acho um horror isso, porque esse é o clima horrível que fica criado, instalado dentro das pessoas, assim, em geral, né, os funcionários, em geral, eles estão com isso. Eu acho muito triste isso, porque eu tenho 27 anos, trabalhei 27 anos de prefeitura e eu sei o que é uma perseguição política, eu já tinha passado por isso. Então, eu acho que é uma coisa assim que já era para ter acabado com esse tipo de coisa no pleno século XXI. Mas hoje você acha que ainda existe perseguição política aqui? São Existe, José? mas todo mundo tem muito medo, né, de falar, porque. Mas aí fica muito difícil. E outra coisa que eu achei é o seguinte, que a educação, embora tenha avançado muito, eu acho que ela tem que pensar mesmo, a educação tem que pensar também nos funcionários. Foram lá para aquele prédio lá, onde eu digo prédio da Tecnasa, os funcionários lá da Urban foram todo mundo transferido para lá e o maior problema de ônibus, vocês não conseguem pegar ônibus para voltar para casa porque é superlotado. Então é assim, sabe, o funcionário passa a ser uma pecinha meia que descartável em todo o sistema de ampliação, de melhoria, continuar de um processo de educação. E eu acho que os funcionários têm que estar dentro, têm que estar melhorando, têm que ser ouvido, têm que ser respeitado. Não sabe falar, olha, mudamos para cá, não sei o quê, o prédio é lindo, maravilhoso, cidade da educação, aqueles brereré lá. E larga os funcionários que saem daqui da Vila Industrial, vai lá pro Jardim da Granja e fica sem ônibus para voltar para casa depois de um dia de trabalho. Os funcionários da Urban têm onde estacionar, os funcionários da prefeitura têm onde estacionar os seus veículos, os funcionários da Urban têm que ir lá embaixo, ficar longe do local de trabalho, porque parece que eles são funcionários de segunda categoria. E outra coisa que eu também tenho que falar aqui é o modo que os funcionários da Urban estão sendo tratados. Está muito ruim, Nabuco, presta atenção. De que forma? Muito. Estão sendo muito penalizados, não estão sendo respeitados em nada. Eles às vezes têm problemas pessoais que precisam estar mais perto de casa, por doença de família. Não, manda lá para o aterro, manda para a casa do chapéu. E ninguém pode reclamar nada, porque eles ainda não têm estabilidade, então você já viu, né? Dulce, né, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro dessa coisa de política que a gente está conversando, algumas pesquisas eleitorais para o ano que vem já saíram, né? E elas trazem Eduardo Cury aí liderando as pesquisas, depois o Anderson, né, o atual prefeito, depois o Dr. Elton. Nesse sentido, como é que você avalia esse cenário? O que você acha que vai acontecer na eleição do ano que vem? Olha, uma sinalização, isso daí pelo menos mostra uma sinalização com da satisfação do povo, né? Porque uma coisa é você gostar de uma administração, que nessa mesma pesquisa você vê que tem índices bons a respeito dos serviços, né? Que é uma coisa que já vem cumulativamente melhorando.
que é o monte de serviço aí que foi acumulando a melhoria continuada. E outra coisa é da pessoa em si, né? Então, essa que você está sinalizando muito bem, o Eduardo, né? O Eduardo sempre foi muito respeitoso com as pessoas, né? E muito responsável no cuidar do dinheiro público. Fez obra porque precisava, fez isso porque precisava, sempre fez a tabela do custo-benefício, não foi no oba-oba, não. Eu acho que isso aí está mostrando bem. E o Dr. Elton é um jovem, né, que já vem aí com uma carreira ascendente, bonita, que também no tempo que teve na Câmara, sempre teve as pautas muito sérias, né, em prol da, das pessoas, sendo médico principalmente. Então ele sabe muito bem o valor que tem um cidadão saudável, né? E sabe também os caminhos para cuidar dessas pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante. E então eu acho que é isso daí, nesses embrólios ainda vamos ter muitas surpresas. Vamos ver, né? Porque política muda o tempo inteiro, né? Vamos Muito ver como vai dinâmico, ficar né? Muito o dinâmico. cenário do ano que vem. Dulce, só para a gente encerrar aqui, estamos há pouco mais de um mês para o aniversário de São José. E eu queria saber qual é o seu sonho para São José, não só do agora, do presente, mas a São José do futuro. Eu queria que, principalmente, falando de umas coisas que são do aqui e agora, que tivesse uma cidade mais sustentável. Que não pense não, que nós não estamos passando pelo aquecimento global, porque nós estamos passando pelo aquecimento global. Outro dia foi quando eu nem acabei de ler a reportagem ainda, que parece que nós tivemos 400% de cortes de árvore, alguma coisa. Precisava ter visto aqui, mas não deu tempo ainda. Então nós precisamos tomar muito cuidado na sustentabilidade. Não adianta pensar que é prédio, que é prédio, que é prédio, que é prédio e carro. Então nós temos que cuidar tudo desse meio ambiente, fazendo nossos parques bonitos. Cuidados, tem que ser bonitos os parques, cuidados. Você vai, por exemplo, no Parque da Cidade, com aquela obra maravilhosa lá do Burle Marx. Tem um mural lá feito por Burle Marx, de ladrilho, coisa linda, todo arrebentado, assim, no pé, assim. Sem manutenção. O prédio, o telhado quebrado, o que mais? A parte elétrica todinha emaranhada. Agora parece que eles vão dar uma garibada lá, que eu já tinha denunciado isso outro dia lá na TV Câmara, mas nem deram bola. Mesma coisa a biblioteca. Uma biblioteca, um prédio daquele valor histórico lá arregaçado. Não dá valor nesses prédios que poderiam estar fazendo uma composição linda, arquitetônica ali no centro da cidade. Nada. E esse prédio lá, agora lá no Parque da Cidade, né, na casa lá, parece que vão dar uma garibada lá, porque vai ter um encontro lá da NASA, do Aeroespacial, que vai estar vindo para cá daquela feira, como que chama? Sim, vai ter lá no Parque Isso. Tecnológico. Então, Parque Tecnológico, mas parece que vai ter algum evento lá dentro do Parque da Cidade. Então, eles estão dando uma garibadinha lá para ver, mas você vê, por exemplo, aqueles jardins maravilhosos do Burle Marx, todinho descaracterizado, todo lascado. Agora estão plantando umas florzinhas lá. Mas aí é uma coisa assim a se pensar, sabe? Tá com o projeto de pagar de plantar 5.000 árvores aí. Espero que vão plantar na primavera, né? Porque, inclusive, a prefeitura tem uns funcionários lá, uns técnicos, que são muito bons, mas muito bons, muito sérios, que gostam de meio ambiente, que lutam pelo meio ambiente. Mas os deslumbrados lá, que é o dono da caneta, não estão preocupados, fica só, sabe, que faz, nossa, com essa lei aí que teve de desoneamento, vai tirar compensação de uma região para pôr noutra, e agora não vai passar mais pela Câmara, entendeu? Então é assim, se o empreendimento num certo setor, ele não está precisando, se ele tem a APA e a APP, Área de Preservação
ambiental e área de preservação permanente. Então ele não precisa, naquele empreendimento ele não precisa. Então a compensação dele pode migrar para o outro lado, mais ou menos isso. Mas isso tudo tinha que passar pela Câmara, não vai mais passar pela Câmara. Então vai ser tudo por decreto. Eu usar o decreto eu acho uma barbaridade, uma sandice, quando nós temos uma Câmara lá que está ali para estudar. Nós temos uma assessoria jurídica muito boa, muito capaz para estar estudando os processos com a gente, sabe? Então vamos passar, o que der, deu, o que não der, não deu, vamos rever. Aproveitando, Dulce, o que você acha, na sua opinião, dessa relação entre prefeitura e construtoras e lei de zoneamento? Porque a gente vê que é uma relação diferente de outros municípios, né? Muito próxima, né? Para ser boazinha, muito próxima a relação deles. Mas eu acho que nós, independente disso aí, que eu acho que é um problema deles lá que estão se fazendo, nós temos que fazer nosso papel na Câmara. E sempre que puder, nós vamos denunciar, sim. Sempre que nós vamos pontuar, fazer nosso trabalho, nós estudamos os projetos, apontamos os erros, apontamos o que pode ser melhorado através das emendas. E vamos lá. Então, inclusive, hoje vai ter uma audiência pública lá no negócio de zoneamento, que nós estamos vendo aí falar com o pessoal da Vila Diana, que foi afetado pela centralidade do plano diretor. E os seus projetos de lei? A gente sabe que você é uma vereadora bastante ativa, engajada. Só que não está passando nada agora, porque eu faço parte da oposição, então não passa requerimento, pedido de informação. Os projetos de lei já estão matando nas comissões, que eu acho absurdo. Então, se você é amigo, você pode tudo. Se você não é amigo, você não pode nada. Mas eu não paro de fazer projeto. Minha parte eu faço. E quais projetos você tem aí, Dulce? Olha, eu fiz o unanismo, que é criar uma política pública das pessoas de baixa estatura, né? Que nós não temos isso em São José. Aliás, nós temos muitas políticas de PCD, que não é amplamente assistida, que tem problema de agendamento de carro para fisioterapia, que tem problema de atendimento à saúde, que tem problema de pegar um ônibus, porque os elevadores estão quebrados. Tem esse problema todo, que tem uma assessoria de APCD. A menina que trabalha lá é linda, maravilhosa, mas ela não tem apoio, né? As pessoas, não adianta você botar pessoas boas em lugares para resolver as coisas, mas se você não tiver apoio de cima para tentar querer mudar as coisas embaixo, você vai nadar e morrer na praia, né? E desses seus últimos projetos aí, quais não passaram aí no governo? Quais estão parados? Aí eu vou falar do direto aqui, depois a gente fala. Esse do nanismo está para ser votado, mas eu não sei se passa ou não. Campanha contra os golpes do idoso. Precisa fazer uma campanha. Porque você sabe que está tendo muito golpe contra a situação, a vida financeira do idoso. Mas você não adianta você dar uma inserida dentro da televisão ou você levar lá para a casa do idoso. Porque a casa do idoso atende os idosos, mas não atende todos os idosos. Então tinha que ser lá dentro do CRAS, dentro da feira, dentro geral, entendeu? É um tema muito importante. Uma ampla campanha para todos, para chegar a todos. Todos. Porque não adianta você pegar um lá dentro da casa do idoso. A casa do idoso é uma obra linda que tem, inclusive, que diz que é do Cury, né? Todas as casas de idosos. Foi do Cury em parceria com o Gerardo Alckmin, a mulher dele, a Lu. As casas do idoso. Aquela mulher tinha uma preocupação muito grande com o idoso. Isso precisava realmente ser muito, sabe? Tem que levar lá para os caixas, levar para as caixas, para as loterias, para o supermercado. Tem que fazer uma... Todo mundo precisa ajudar esse segmento. E é uma população mais vulnerável, né? Muito. E não tem informação. E só conta gente esperto. E não, sabe? Precisava fazer uma rede de apoio mesmo para o idoso, para não cair tanto. Essa semana mesmo eu vi uma mulher de uma neta dela, boazinha, que resolveu pegar o cartão dela e daí vai, dou dinheiro pra você, vó. Aí um dia ela foi ficando meio velha, perdendo dinheiro, noção de dinheiro.
sabe? Pegou um pouquinho, dava um pouquinho, ficava com o resto. Nossa, isso foi acho que 72 mil cruzeiros. Portal de transparência para regularização dos loteamentos. A prefeitura tem que ter um portal para falar como cada loteamento está em que fase O andamento, né, da regularização. É. Residência inclusivo para maior de 18 anos. Casa de repouso, é só para idoso. Você fazer uma residência inclusiva, que inclusive que eu peguei o exemplo, foi lá em Caraguá. Se a pessoa de 18 a 59 anos, que não tenha ninguém, que ela é solo, ela pode entrar excepcionalmente para ser tratada dentro dessas casas de inclusão, entendeu? Porque toda vez que vai na casa de repouso é a partir de 60 anos. Ele não está nem no lado nem no outro, passando as maiores penúrias, porque está sozinho. E lá em Caraguá tem essa casa. Pus aqui o projeto, vamos ver se sai. E todos esses projetos são mais recentes? Você tem? São. Outro que está em pauta, prioridade no atendimento. Pessoas com quimio, hemodiálise, rádio e bolsocolestomia. Que as pessoas estão muito sofridas, muito isso, muito aquilo, e precisava ter prioridade nos atendimentos, todos. Treinamento para pacientes terminal. Então, as famílias que façam treinamento, que a prefeitura dê treinamento para, não é só ACS, né? É um treinamento mesmo de como lidar com as pessoas terminais dentro das suas residências. Tem algumas regiões que tem os ACS que faz um trabalho muito bom dentro dos domicílios, mas precisar fazer um treinamento direto lá dos 24 horas de como cuidar dessas pessoas, não é só chegar lá e vou dar o remédio, vou dar isso e aquilo. Não, tem que fazer o treinamento, como trocar comida, integral. Porque é o terminal, então o terminal é melhor ir para casa sendo bem cuidado pela família do que ficar dentro do hospital, certo? Só que a família fica com muito insegurança de cuidar dessas pessoas. E vai ser muito bom para desocupar a vaga dentro dos hospitais, para as pessoas terminais ficar dentro de suas casas, perto dos seus queridos e sendo cuidado com mais amor. Seu trabalho é bastante focado na saúde, né, Dulce? Aqui é o outro, fono anti-ruído para fornecer estabelecimento público para autista. Que autista tem problema de ruído, né? É uma coisa que todos eles, né, precisam trabalhar esse Isso, ponto. então tem nos estabelecimentos, põe o foninho dele, aí ele não escuta barulho de nada, fica mais ajustado com o novo ambiente. O primeiro socorro para ser ministrado no transporte público agora tá aí, eles também estão rejeitando meus projetos das comissões, então já mata na comissão. Quem que é em todas as comissões? Diz que cria despesa, quer dizer, quando é da oposição cria despesa, mas a gente vota num monte de requerimento, de projeto deles que cria também despesa para o executivo, que tem um vício de origem, mas nem por isso a gente deixa de votar a favor perante a relevância da matéria, entendeu? Mas o nosso não tem relevância nenhuma, já manda embora mesmo. Dulce, e os seus trabalhos são muito pautados na saúde, né? Na relevância dessa pauta para a saúde. Como é que começou esse trabalho na saúde? Por que seu foco foi se encaminhando para esse lado? Acho que eu já nasci dentro de uma Santa Casa, meu pai era provedor de uma Santa Casa, então eu já estava no DNA mesmo. Dulce, agradeço a presença, né? Foi um prazer Eu que receber agradeço você a aqui. oportunidade, eu acho que a gente já teve umas estradas bonitas juntas. Você é do bem, você gosta das pessoas, você é respeitosa, você é bem-humorada. E é bom você estar nesse lugar, para deixar as coisas melhores, com as cores melhores, que nós precisamos de cores. Obrigada, Dulce. Até a próxima. Obrigado a você, minha querida. Um beijo.